Existe um Brasil que parece ter sido recortado de um cartão postal europeu e colado no meio do nosso território, com enxaimel, vinícola e praça de relógio de torre. Vamos falar de 7 cidades brasileiras, onde dá para ter qualidade de vida europeia, com uma carga tributária municipal muito mais leve. 1. Pomerode. Pomerode fica em Santa Catarina, a cerca de 32 quilômetros de Blumenau e pouco mais de 130 quilômetros de Florianópolis. É conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, com arquitetura enxaimel, preservada por lei, festas típicas o ano inteiro e um núcleo histórico que parece ter saído da Baviera. O detalhe que pouca gente comenta é que o município mantém programas de isenção e redução de IPTU para quem investe em restauro de imóveis históricos, o que já reduz de forma relevante o custo fixo de manter uma casa por ali. Somado a isso, o custo de vida ainda é bem menor que o de uma cidade grande e o fluxo turístico constante sustenta renda extra para quem aluga a temporada. 2 motores que raramente andam juntos numa cidade do mesmo porte. A cidade também mantém índices de segurança pública entre os melhores do estado, um fator que pesa cada vez mais para famílias que trocam a metrópole por uma rotina mais tranquila. As escolas locais bilíngues, com o ensino de português e alemão desde a infância, também viraram um argumento forte para quem se muda pensando na educação dos filhos, algo raro fora dos grandes centros. 2. Três Itilhas. Três Itilhas fica no interior de Santa Catarina, a cerca de 420 quilômetros de Florianópolis, na região do Vale do Contestado. Foi fundada por colonos austríacos e até hoje mantém arquitetura, gastronomia e até o ensino de música clássica com forte influência da Áustria. O município é pequeno, com pouco mais de 8.000 habitantes e oferece incentivos fiscais municipais para novos negócios e para quem se instala na região vindo de fora. Uma política pensada exatamente para atrair moradores e evitar o esvaziamento populacional. Quem chega hoje encontra terreno barato, baixo custo de manutenção da propriedade e um padrão de vida silencioso que só se vê em cidade pequena europeia. O clima de altitude, com temperaturas que passam de 10 graus negativos no inverno, virou atrativo turístico próprio, com direito a festival de inverno que já lota as pousadas locais em poucos fins de semana por ano. Para quem trabalha remoto, é uma das poucas cidades do país onde o custo de vida ainda lembra o interior de 20 anos atrás, mas com internet e infraestrutura de cidade grande. 3. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis fica no Rio Grande do Sul, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. A cidade é reconhecidamente uma das mais bem cuidadas do estado, com jardins públicos no padrão alemão, arquitetura enxaimel e um dos maiores labirintos verdes da América Latina como atração turística. O município histórico já aplicou programas de desconto progressivo de IPTU para quem mantém a fachada original das casas, o que funciona como um incentivo direto para preservar e ao mesmo tempo pagar menos imposto sobre o imóvel. A proximidade com Gramado e Canela garante emprego e renda de turismo, sem o preço inflacionado dessas duas vizinhas mais famosas. A cidade também é sede de uma das maiores festas do imigrante alemão do estado, o que garante calendário de eventos o ano inteiro e mantém o comércio local aquecido, mesmo fora da alta temporada. Quem se muda para lá encontra um ritmo de vida comparado por moradores às cidades pequenas da Baviera, com praças arborizadas, ciclovias e trânsito praticamente inexistente. 4. Olambra. Olambra fica no interior de São Paulo, a cerca de 140 quilômetros da capital paulista. É a cidade das flores, fundada por imigrantes holandeses, com moinhos, tulipas e arquitetura que lembra diretamente os Países Baixos. Poucas pessoas sabem, mas o município tem um dos menores índices de violência do estado e mantém programas de incentivo fiscal para produtores rurais e pequenos empreendedores que se instalam na região. Isso mantém vivo um ciclo econômico local que não depende só de São Paulo capital e ainda sustenta um padrão de vida tranquilo, com festas típicas que atraem turista o ano inteiro e movimentam a economia sem inflacionar o custo de vida do morador. A cidade nasceu de um projeto de colonização planejada, o que explica ruas largas, ciclovias e um traçado urbano raro no interior paulista. Famílias que se mudaram de São Paulo capital nos últimos anos costumam citar a mesma frase: o trânsito de meia hora virou trânsito de 5 minutos, sem abrir mão de escola boa e comércio completo. 5. Uruçanga. Uruçanga fica no sul de Santa Catarina,
a cerca de 190 quilômetros de Florianópolis. É o coração da colonização italiana na região, com vinícolas centenárias, cantinas de família e arquitetura de pedra que remete diretamente ao norte da Itália. O município concentra produtores de vinho, que hoje vivem tanto da produção quanto do enoturismo, recebendo visitantes nas cantinas em quase todo o fim de semana. A prefeitura mantém linhas de incentivo para pequenos produtores rurais, o que reduz a carga tributária sobre quem vive da terra. Quem compra hoje uma propriedade com vinha no entorno da cidade está comprando um ativo duplo, valorização pelo enoturismo crescente e renda garantida pela produção. A arquitetura de pedra basáltica preservada nas cantinas mais antigas já virou patrimônio histórico protegido, o que reforça a identidade da cidade como um pequeno pedaço do norte da Itália transplantado para o sul do Brasil. O custo de vida ainda é baixo se comparado a destinos turísticos vizinhos mais conhecidos, o que atrai cada vez mais aposentados em busca de clima ameno e ritmo tranquilo. 6. Monte Verde. Monte Verde é distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, a cerca de 180 quilômetros de São Paulo e pouco mais de 160 quilômetros do Rio de Janeiro. É conhecida como a Suíça brasileira, com clima de montanha, arquitetura de chalé e uma das poucas regiões do país onde já caiu neve registrada. A infraestrutura turística cresce ano após ano, mas o custo de vida do morador fixo ainda é muito mais baixo que o de quem só visita a pousada de fim de semana. Isso cria uma distância grande entre o preço que o turista paga e o custo real de viver ali o ano inteiro. Uma combinação que atrai cada vez mais gente que trabalha remoto e busca trocar o barulho da cidade grande pelo clima de montanha europeia. As construções em madeira, as lareiras acesas boa parte do ano e as trilhas ecológicas ao redor completam um estilo de vida que muita gente só imaginava encontrar nos Alpes. Moradores fixos relatam que o inverno rigoroso, que afasta parte do turista casual, é justamente o que preserva a tranquilidade do dia a dia de quem vive ali. 7. Gramado. Gramado fecha a lista como a mais conhecida das 7, mas ainda assim escondendo oportunidade para quem pensa em morar e não só visitar. Fica no Rio Grande do Sul, a cerca de 115 quilômetros de Porto Alegre. A cidade já é sinônimo de Natal Luz, arquitetura alpina e gastronomia de padrão europeu. Mas o que pouca gente enxerga é que os bairros um pouco mais afastados do centro turístico ainda têm custo de vida acessível para quem mora, mesmo com o fluxo de turista batendo recorde ano após ano. O município também aplica incentivos fiscais para atrair novos negócios ligados a turismo e gastronomia, o que sustenta emprego local sem depender só de um setor. A cidade investe pesado em infraestrutura pública, com ruas bem cuidadas, arborização constante e serviços de saúde e educação acima da média para uma cidade do mesmo porte, um padrão que normalmente só se vê em capital, para quem já visitou a cidade decorada no fim de ano e se perguntou como seria morar ali o resto do tempo. A resposta é que o bairro certo pode custar bem menos do que parece de fora. O que essas 7 cidades têm em comum? Nenhuma delas exige que você vá para outro país para ter arquitetura, gastronomia e ritmo de vida europeu. Todas têm pelo menos um entre 3 ingredientes que sempre aparecem onde a qualidade de vida é alta e o custo é baixo. Herança cultural europeia que já molda a cidade, incentivo fiscal municipal real para quem investe ou se instala, e economia local que não depende de uma metrópole para sobreviver. Morar numa capital grande é pagar caro pelo barulho. Morar numa dessas 7 cidades pode ser pagar menos por um padrão de vida que muita gente ainda acha que só existe do outro lado do Atlântico. Você já pensou em morar num pedaço de Europa dentro do Brasil? Conhece alguma dessas cidades de perto? Deixa nos comentários qual delas você acha que vai te surpreender mais.